A paz do Senhor, igreja. Tá bonita a igreja hoje. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu sou grata ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui e poder mais uma vez falar do amor deste Deus que foi cantado aqui, poder render a minha vida no altar do Senhor. Isto é um privilégio, um privilégio. Eu quero ler com vocês um salmo antes do próximo momento. Quero convidar você, pode ir sentados mesmo, com reverência na palavra. Salmo 144. Salmo 144, nós vamos ler o 1 e o 2. Salmo 144, 1 e 2 nos diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado, fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Antes de começar a falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, eu quero convidar aqui no altar as rosas de Saron. Quero pedir que a mídia já deixe preparado aí, porque as meninas, na verdade a Rafaela me falou: Lena, nós temos que cantar um hino no culto de adoração que vamos fazer pela sua vida. E aí, vocês, através do hino que vai ser louvado aqui, pode vir rosas? Vem para cá, todas as rosas. Venha. Todas as rosas de Saron. O hino que vai ser cantado, ministrado aqui nesta noite, representa um pouco do que eu senti nesse processo, do que eu vivi, do que eu experimentei. Então, vocês vão poder ouvir um pouco do que Deus fez. Essa aqui, gente, é uma pequena parte do apoio que eu tive espiritual. Uma pequena parte, porque ela é muito maior do que isso. Mas, nesta noite, nós vamos adorar o Senhor juntas com um hino, mostrando para a igreja quem é o nosso Deus. Amém? A paz do Senhor a todos. Nós gostaríamos que a mídia colocasse a letra para nós. Escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta
cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele não há ferrolho, nem porta que fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escuro para os que nele Bendito seja o Senhor, minha rocha. Ele treinou as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha. Ele foi o meu aliado. Ele foi fiel em todo o tempo. Foi a minha força, a minha torre de proteção, o meu libertador e o meu escudo, aquele em quem me refugio. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não há doença, não há culpa, não há portas, nada que fiquem de pé diante dele enquanto ele não dá ordem. O Senhor é aquele que faz. Eu estive aqui ministrando nesta igreja, nesse altar, no dia 16 de junho. Quem estava aqui neste culto em que eu preguei sobre o deserto? Muita gente estava aqui. E vocês se lembram que eu disse que eu estava para ir para a cirurgia na segunda-feira? Mas que eu viria em breve testemunhar? 1 mês e 1 dia que eu estou curada para a glória de Deus.
E eu não poderia deixar de voltar aqui e contar isso para a igreja. Eu não poderia deixar de afirmar e contar para vocês o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer. Mas está muito além disso, está muito além daquilo que eu vivi, do que eu experimentei no tempo da guerra. Quando foi no dia 5 de abril, chegou para mim a notícia de que eu estava com um câncer. E a primeira coisa que eu fiz, primeira oração que eu fiz, me ajoelhei e apresentei diante do Senhor a minha mente, o meu coração e a minha vaidade. As 3 coisas que eu apresentei ao Senhor. Porque eu sei que um câncer, ele rouba muita coisa da gente. Ele tem essa capacidade de roubar muitas coisas. Mas eu falei naquele momento e eu determinei naquele momento que tinha uma coisa que eu não aceitava o câncer me roubar. Que era a minha fé e a minha convicção de que Deus estava cuidando de mim em meio ao câncer. Essa eu disse que o câncer não levaria de mim. Então eu estava disposta a continuar crendo, a continuar lutando pela minha fé. E eu não queria esmorecer pelo caminho. Apesar de que quando chega uma notícia, quando chega algo assim, parece que vem contra nós um inimigo muito grande. Um inimigo que a gente precisa lutar com todas as forças para não permitir que este inimigo venha nos derrotar, nos abater. E aí, quando eu fiz esta oração ao Senhor, entreguei para Ele a minha mente, para que Ele fortalecesse, para que Ele fortalecesse o meu coração e para que Ele tomasse a minha vaidade, porque eu queria a minha vida. Eu não me importava com o que viesse a acontecer, mas eu queria a minha vida. E aí veio a ordem do Senhor para mim, seja forte e corajosa. E então, nesse momento, quando veio essa ordem do Senhor, eu pensei, eu já preguei tanto sobre isso. Eu sei sobre isso de cor, eu sei onde está o versículo citado, mas agora é a hora da prática. Agora é a hora de, na prática, ser forte e corajosa. E é tão diferente, meus irmãos, é tão diferente você falar com alguém, seja forte e corajosa, mas viver nessa força e nessa coragem é que é o maior desafio da fé cristã. Esse é o nosso maior desafio, ser forte enquanto dói, ser forte enquanto a gente está frágil, ser forte enquanto a gente não sabe como vai ser o amanhã. E eu estava disposta a fazer isso e a viver isso na prática daquilo que o Senhor já havia me orientado, falado ao meu coração. E então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que o primeiro inimigo a se vencer nem é o câncer, são os nossos pensamentos. Esse é o primeiro inimigo a se vencer. Por quê? Porque quando vem as notícias, quando vem algo que nós não somos capazes de mudar, aí os pensamentos começam a tomar conta. Vêm os pensamentos intrusos e começam a trazer para a mente da gente tudo aquilo que a gente pode perder. Tudo aquilo que a gente pode deixar pelo caminho. E então, é hora de viver aquele versículo que Paulo nos orientou a renovar a nossa mente. E o que é renovar a mente? Renovar a mente é substituir os pensamentos. Isso é renovar a mente. E então, eu me vi neste lugar. Eu preciso agora renovar a minha mente, porque foram 15 dias de muita tribulação, 15 dias de choro, 15 dias de angústia, 15 dias de incerteza. Mas eu falei, eu não vou permanecer desse jeito, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para mudar essa situação. E então, a partir daí, eu decidi mudar a minha mente. Mas, Helena, como é que muda a mente diante de uma situação difícil, diante de algo que parece que vai nos engolir, que nós não temos saída, não podemos fazer nada? É o que foi cantado aqui nesta noite. É o escudo, é a palavra, ela é o nosso escudo. É a palavra que substitui pensamentos, não tem outra coisa. Seu amigo mais fiel pode chegar e falar assim, vai ficar tudo bem. A sua família pode te abraçar como eu fui muito abraçada pela minha família. Meus amigos, vocês viram tanto de amigos que eu tenho aqui. Muitos amigos me abraçaram e falaram, mas se não fosse a palavra, se não fosse ela entrar na minha mente, no meu coração, acho que até hoje eu estaria chorando e não teria resolvido o meu problema ainda. E aí, eu fui então para a palavra vinha brotando, porque eu já sabia a palavra, eu já li a Bíblia várias vezes, eu sei o que está escrito nela,
mas muitas vezes nós não vivemos de acordo com o que está escrito nela. Nos esquecemos do que está escrito nela e permitimos que os nossos pensamentos ditem as regras. Mas eu voltei para a palavra e me lembro do Salmo 103, verso 19, quando diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. E quando eu penso assim, é a certeza que nós precisamos ter para vencer qualquer situação, seja um câncer, seja uma enfermidade, qualquer outra, seja talvez um problema na família. O que nós precisamos? Nós precisamos crer que Deus não perdeu o controle. Como rei, ele domina. Como rei, ele sabe da situação. Como rei, a Bíblia diz que ele domina sobre tudo. Será que ele não domina um câncer? Será que ele não domina uma doença? Será que ele não domina algo que está fora do seu controle? E quando eu penso que eu tenho um Deus que domina todas as coisas e que ele não perdeu o controle, já é o ponto de partida, para que nós possamos prosseguir em paz. Eu li o Salmo 147, onde diz que só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas, chama cada uma pelo nome. E eu entendi nesse tempo que o Senhor sabe meu nome, sabe o meu endereço e que Ele presta atenção em mim. Eu percebi, eu aprendi isso ao longo desses dias. Salmo 147 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, impossível medir o seu entendimento. Igreja, nós precisamos trazer à existência na terra o que já existe no céu. Já é uma verdade no céu, o Senhor domina, então eu preciso trazer para a minha realidade que o Senhor domina. As pessoas não vivem curas maravilhosas hoje em dia porque não trazem à existência aquilo que já está determinado no céu. E a realidade que eu coloquei para mim, para a minha vida, a realidade que eu anunciei por aí, é que eu sabia que o céu me guarda. Eu tinha plena convicção que o céu estava me guardando. Teve momento de eu orar porque eu não sabia como seria e falar assim: Senhor, eu não sei qual é o propósito do Senhor nisso tudo, mas se o Senhor já quer me levar, eu estou pronta para ir com o Senhor. Mas eu gostaria de ficar. E eu gostaria ainda de falar a muitas almas do que o Senhor faz. Muitas pessoas falam comigo assim: você deve ter falado com Deus que você queria ver o seu filho formar, que você quer. Em momento algum, sabe por quê? Porque eu sei que se eu partir desta terra hoje, a minha família tem um Deus que guarda ela. Isso para mim não é mais importante. Eu preciso partir sabendo que os meus filhos servem o Senhor, que o meu marido serve o Senhor. É isso que eu preciso, mais nada. Eu não preciso ficar aqui para ver as coisas desta terra. Eu quero contemplar o céu, mas eu falei: Senhor, eu ainda tenho utilidade na terra. E eu senti que eu ainda era útil na terra. Mas, meus irmãos, muita gente talvez pensa assim: Helena, mas você foi curada numa cirurgia. Não foi Deus que te curou, foi a cirurgia que te curou. Eu afirmo para você com toda a certeza do meu coração que se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estivesse naquela sala de cirurgia, talvez nem aqui eu estava para contar para vocês o que eu estou vivendo. Porque eu tenho plena convicção que o médico dos médicos foi quem orquestrou esta cirurgia. Helena, mas como que você sabe disso? Eu sei disso, porque esta cirurgia foi muito diferente de todas as outras cirurgias que eu já fiz. Eu já fiz algumas cirurgias ao longo da minha vida, e em todas elas tem reação, anestesia quando volta é muito frio, eu sentia umas coisas, dores, muito tempo de cama até me recuperar. Nesta cirurgia foi incrível, porque eu voltei dessa cirurgia, não tive sintoma nenhum, nem frio, que em todas eu tive dessa vez. Eu não sei o que é um dia de dor, eu não tive dor nem um dia desse tempo. As pessoas que iam me visitar falavam comigo assim: mas você que é a mulher que está de cirurgia desse jeito? E eu muito bem, para a glória de Deus. Então, eu brinco que lá em casa, parecia que eu estava até de férias, e a minha família trabalhando para mim. Porque eu deitava lá no sofá, é o desejo de muitas mulheres se vingar dos maridos. Deitava no sofá, colocava os pezinhos para cima e ficava: tem uma poeira ali ainda, hein? E o marido limpando. Falava com a Gabriela: Gabriela, traz água, traz isso.
Eu estava igual uma rainha na casa, gente. Eu brinco que assim, eu pude experimentar disso porque a cirurgia não me trouxe dores. Para falar que eu não tive nada, eu tive uma cãibra nas costas por causa do jeito de dormir, que era só de barriga para cima. Então, eu percebi que nós vamos viver os milagres de acordo com o nível da nossa fé. Eu entendi isso e eu aprendi isso, que há níveis de fé. Por que você está falando isso, Helena? Porque teve algumas pessoas que já foi falado para mim, muitas vezes, que o Senhor ia me curar. O Senhor vai te curar, você vai receber um milagre, você está gerando um milagre. Várias pessoas diferentes me falaram isso. Inclusive, me falaram até que eu não precisaria passar pela cirurgia. E aí, eu sabia que Deus ia me curar. E Deus falou através de uma pessoa que o meu processo seria muito rápido. Deus me fala que o seu processo vai ser rápido. Então, eu me apeguei nisso. Mas, irmãos, eu confesso para vocês, eu não tive o nível da fé de ousadia para desmarcar a cirurgia e fazer um novo exame. Eu não tive essa ousadia. E por isso eu passei pela cirurgia. Se eu fosse mais ousada, se eu falasse assim, eu vou me apropriar do que foi me falado, eu creio que nem cirurgia eu teria passado. Eu tenho plena convicção disso, tá? Por que eu estou falando isso? Mas eu fui levada a essa cirurgia para entender esses níveis da fé, porque foi do jeito que eu acreditava. Eu acreditava que eu ia para a mesa de cirurgia, eu tinha duas opções na minha mente. Ou o médico ia abrir e fechar, ou o médico ia arrancar o câncer de vez. Essas eram as duas coisas que eu acreditava. Se o Senhor quiser, né, me poupar de uma mastectomia, Ele vai me poupar. Mas se o Senhor não quiser também, amém, que Ele poupe a minha vida. E eu passei pela mastectomia. Como eu disse, o câncer nos rouba algumas coisas. Eu perdi a minha mama direita. Acontece que o nível da minha fé me dizia que eu sairia daquela cirurgia curada, que eu não ia precisar de tratamentos posteriores. E foi bem assim. Helena, mas como que você prova isso na palavra, que existem esses níveis de fé? E aí eu fui olhando e procurando, é só você ler os evangelhos. Se você ler os evangelhos, em todos eles, você vai ver um Jesus curando, um Jesus fazendo, na medida da fé. Na medida da fé. Mateus, no capítulo 8 e o 9, quando você vai ler esses dois capítulos, vem trazendo para nós muitas curas. A primeira delas que eu li é a cura de um leproso. Ele chegou até Jesus e ele disse para Jesus assim, se quiseres, pode me curar. Eu chamei esse nível de fé humilde. É aquela em que eu falo assim, eu não vou pedir para o Senhor, não, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor que sabe aí, e deixa assim, a fé levar, mas num nível mais humilde. Foi isso que aconteceu com ele, e para a glória do Senhor, né? Ele sempre quer a nossa cura, o Senhor sempre quer. O que o Senhor quer é que nós sejamos curados de todas as nossas enfermidades. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Foi para isso. E aí, eu vi um outro homem, já o centurião, quando o servo dele estava, né, muito doente, e ele chama Jesus e fala que o servo precisava de uma cura. E aí, Jesus fala que ia lá, ia ter com o servo dele. Sabe o que ele diz? Para quem lê a Bíblia sabe, ele disse assim, não precisa ir até lá, basta uma palavra. Ou seja, o nível da fé deste homem era mais profundo. Eu não preciso que o Senhor vá até lá, eu acredito que a tua palavra tem poder. E nesse nível, o Senhor curou, num nível profundo ali aquele homem. E eu vi também, nesse mesmo capítulo, gente, eu fui olhando e observando, eu vi aqui uma tempestade. Jesus estava dormindo, o barco estava lá, e os discípulos ficaram apavorados, porque tinha uma tempestade. E aí, o que eles fizeram? Correram e foram acordar o mestre. E o que Jesus disse para esses homens? Ele disse para eles assim, como a fé de vocês é pequena. O que Jesus estava dizendo? Vocês já andaram comigo, já viram os meus sinais, já viram os milagres, e vocês não são capazes de abrir a boca e dar ordem para a tempestade. Nível de fé pequeno. Por quê? Porque eu fico esperando o outro orar por mim, o outro fazer por mim, e eu não tenho atitudes. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu fiz que pode ajudar vocês que estão aqui nesta noite também, em alguma situação da vida. Eu passei por um tempo de confronto na minha mente com essa questão do eu oro pela cura, eu deixo Jesus fazer do jeito dele, o que eu faço? E aí, uma prima me disse,
Prima, você precisa tomar posse do que Cristo já fez, já é direito seu, é direito nosso a cura. E aí, todas as manhãs, eu acordava, eu ia para a minha varanda, olhava para o céu e eu começava a falar com Deus. E ao mesmo tempo que eu falava com Deus, eu falava com o câncer. Eu falava, câncer, eu não te aceito. Você não faz parte da minha vida. Eu rejeito você no meu corpo. Você não vai permanecer aqui. Você vai sair e você não vai tirar a minha vida. E eu fui falando assim para o câncer, dia após dia, até o fim. E foi o que aconteceu. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que foi no nível da fé. E tem gente que fala uma vez, câncer, eu te rejeito. Mas ele não foi embora. E aí? Desiste. A Bíblia nos mostra que é pela insistência, persistência, que muitas pessoas alcançaram bênçãos e milagres. O Senhor, Ele gosta quando nós insistimos, quando nós não deixamos de crer, quando as coisas saem do controle da gente. O Senhor gosta de ver isso. Eu vi tantas coisas nesse capítulo 8 e 9 que nos traz à mente essas questões do nível da nossa fé. Jesus cura 2 cegos ali, mas antes de curar, ele pergunta assim, vocês creem? Há uma pergunta para nós nesta noite, você crê que Jesus ainda cura câncer? Você crê que Jesus ainda salva a sua família? Você crê que Jesus pode mudar a sua história? Você crê que Ele salva? Essa é uma pergunta. Se você crê, abre a boca e pronuncia isso. Não aceita, não admita na sua vida que permaneça em sua vida enfermidades malignas, coisas que não são do Senhor. Enfermidade pode até ser permissão de Deus a gente passar por isso, mas não é vontade de Deus. Deus não quer nenhum dos seus filhos doentes. O que Ele tem para nós é vida e vida em abundância. Mas Ele quer nos ensinar muitas coisas. Ele quer nos mostrar que nós precisamos aumentar o nível da nossa fé. Nós não podemos mais ficar como criança no mesmo nível, não. Todos os milagres narrados na Bíblia têm um nível de fé. E eu pergunto para você nesta noite, qual o nível da sua fé? O nível da minha fé, eu confesso para vocês que poderia ter sido mais ousado. Eu poderia ter experimentado um milagre daquele que todo mundo fica de boca aberta. Mas o nível da minha fé era ser curada numa cirurgia e eu fui. O nível da minha fé foi esse. E aí, eu entendi algumas coisas. Eu entendi, em primeiro lugar, que nada é por acaso na vida daquele que serve o Senhor. Não. Um câncer não vem por acaso, não vem porque eu comia mal, não vem porque... Não. Quando o câncer vem na vida de um servo é porque quer mostrar alguma coisa. Existe um propósito maior do que a enfermidade. E o propósito de um câncer na vida de quem crê em Deus é glorificar o nome do Senhor. Helena, mas como que um câncer glorifica o nome do Senhor? Quando eu venho no altar da igreja e afirmo, eu estou curada em nome de Jesus. Quando eu posso ter a oportunidade de testemunhar isso em muitos lugares. E eu já recebi uma oportunidade, já me foi dado um convite. Mês de setembro eu estou indo para a Bahia contar esse testemunho. Olha o que Deus faz. Vai me levar a lugar que eu não me imaginei ir. Eu falo através das redes sociais, pessoas são alcançadas. Eu falo aqui na igreja, eu ministro por vários lugares e eu posso dizer. E sabe o que acontece? Por que o nome de Deus é glorificado nisso? Porque eu mostro que a palavra de Deus é escudo para quem nele crê. É escudo e protege a gente, é escudo e tira a gente da morte. É escudo para nos fazer permanecer de pé. Eu aprendi também que quando nós estamos passando por algo assim, por uma situação difícil, seja qual for, eu quero que você encaixe na sua situação nesta noite, não é para te destruir. Deus está te preparando. O Senhor estava me preparando para viver algo ainda maior na presença dEle. Para viver algo ainda maior, porque agora eu não mais ouço falar que Jesus cura um câncer. Agora eu vivi que Jesus cura um câncer. Passou pela minha vida isso.
Eu tive esta oportunidade de experimentar o milagre de Deus. Mas muita gente está esperando os grandes milagres, os grandes sinais, para poder adorar e glorificar a Jesus. Meus irmãos, vocês estão vivendo um milagre nesse momento aqui agora, que é o milagre de respirar, o milagre de viver. Isso é um milagre. O irmão Albino começou esse culto dizendo isso nesta noite. Muitas pessoas gostariam de estar aqui e não tiveram oportunidade. Então nós temos esta oportunidade, nós precisamos ver os pequenos milagres da nossa vida. Eu vejo Deus nos detalhes, eu vejo Deus nas pequenas coisas, eu vejo Deus nas grandes coisas, e eu anuncio para todos, na minha casa, na minha família, por onde eu passar, vocês vão me ver falando do que Jesus faz. E independente, não é porque Ele faz, não, nós precisamos tirar isso, é por quem Ele é. Eu tive uma conversa franca com o Senhor quando eu disse para Ele que eu ainda queria ficar do lado de cá, mas eu falei, Senhor, se o Senhor não me curar agora, eu continuo te adorando. Se o Senhor não me curar de um câncer e eu precisar morrer com Ele, eu continuo te adorando, porque eu sei que o Senhor vai me curar no céu. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Nem tudo vamos viver nesta terra, mas nós temos um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Lá não haverá. Então nós precisamos fazer de tudo para estar lá com Ele. Nós precisamos disso. E aí, sabe uma coisa que eu aprendi? E uma amiga que eu conheci, uma amiga muito querida, uma outra gratidão que eu tenho no meu coração é de pessoas que o céu me apresentou nesse tempo. Eu conheci através da nossa querida Joelma aqui, né? Uma amiga que mora na Alemanha. E ela me ajudou muito no pior momento, nos 15 dias que eu mais sofri, ela foi meu apoio, ela me ajudava, ela me conduzia, que ela também já tinha passado por isso e foi curada. Então ela me ajudava em que direção eu deveria tomar. E tudo que ela ia me orientando, eu ia fazendo e a minha vida ia ficando mais leve. Igreja, a rede de apoio a mulheres que estão sofrendo com o câncer é necessária. Não se esqueça de orar por essa. Eu fui muito abraçada em oração. Eu digo que eu fui privilegiada porque o céu foi incomodado nesses dias. Porque tinha muita gente orando por mim. Mas tinha pessoas que pagaram preço de oração. Tem uma irmã aqui da igreja, a Gleice. Ela me mandava versículos 5:30 da manhã, ela sabe que eu acordo cedo também, e já me mandava orações. Como Deus usou essa menina para falar comigo nesse tempo? Como Deus usou a Grace para falar comigo? Tantos versículos que eu estava lá na igreja, eu falava para ela assim, ela me mandava pela manhã e eu chorava, eu mandava para ela chorando um áudio e falava assim, gente, eu falei com Deus essa madrugada sobre isso. E sabe, Deus, quando você tem uma rede espiritual de apoio, Ele te manda mensagens, Ele te manda recado, Ele te fala o que fazer, Ele te fala o que não fazer. Por isso a importância de nós congregarmos, de nós termos irmãos de oração, irmãs de oração, isso é precioso demais, eu sou grata por isso. Mas então, quando eu estava ali, né, conversando com a Bia, é o que eu ia dizer, né, a Mana, a gente chama ela assim, sabe o que ela me disse? Ela, Helena, para Deus, uma gripe e um câncer é a mesma coisa. Sabe que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma? Eu nunca tinha parado e essa minha irmã lá da Alemanha abriu os meus olhos e falou assim, Helena, para Deus uma gripe e um câncer é a mesma coisa. Todos podem ser curados. E isso é uma realidade, igreja. O poder de Deus excede todo o nosso entendimento. Nós não entendemos, não compreendemos, mas o poder dele é assim. Está além do que nós pensamos. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, eu nunca estive só nessa caminhada. Eu senti que o Senhor estava comigo em todo momento. A todo momento eu sentia Deus falando, Deus respondendo, Deus fazendo alguma coisa ao meu favor. Eu não me senti sozinha. E além da presença do Senhor, Ele enviava pessoas. Pessoas para me abraçar, para me amar, para me acolher. A minha família foi fundamental nesse momento. Então eu quero dizer para as famílias que estão aqui, se tem alguém na sua casa enfrentando algo difícil, seja uma enfermidade ou não, abrace, não desista dessa pessoa não. Não desista dela, mostra todo o seu amor, porque o amor cura.
Eu fui curada porque houve muita intercessão e a intercessão ainda faz milagre. Houve muita gente orando por mim. Eu precisei, nesse tempo. Talvez você ache assim, a Helena já era uma mulher de fé. Eram as coisas que me falaram, sabe? Falava assim, você vai tirar essa de letra. Mas a gente não tira um câncer de letra. Não é bem assim. Eu precisei aprender a confiar. Eu precisei aprender a descansar de novo. Porque enquanto está tudo bem, é fácil confiar e descansar. Já estou descansada. Mas quando vem algo assim, para nos atingir, a gente precisa falar. E eu falava, Senhor, me ensina a confiar de novo. Senhor, me ensina a descansar de verdade. Era isso que eu falava com o Senhor. E eu percebi que o Senhor fez isso. Sabe por quê? Porque no dia da cirurgia, naquele dia, né, um dia após eu ter ministrado aqui, eu já tinha compartilhado com os irmãos aqui que eu cheguei a dar crise de pânico e ansiedade. E eu não entendia, sabe? Uma mulher de tanta fé dar crise e ansiedade, não pode ter isso. E eu pude sentir o que tanta gente sente e é incompreendido. Muita gente não compreende pessoas com ansiedade, com pânico, acha que é frescura, acha que é exagero, não é. É uma coisa incontrolável. Mas tem meio de vencer. Tem como vencer no Senhor. E eu provo para vocês, porque quando chegou, para mim essa cirurgia estava muito difícil, ir para essa cirurgia. Eu estava com um sentimento ruim. No entanto, antes de chamarem o meu nome, eu falei com meu marido, eu falei assim, nossa, essa cirurgia está tão diferente. Parece que eu estou sentindo algo ruim. Mas eu sei que vai ficar tudo bem. E aí fui para a antessala. Nessa antessala, quem já fez cirurgia sabe, eles preparam os pacientes, né? Enquanto um vai trocando de roupa, o outro vai pondo um soro na veia, e nós vamos ali. E naquela antessala eu olhei para um canto assim, uma mulher mais ou menos da minha idade, chorando. E eu olhei para aquela mulher e eu falei assim, Deus, nós estamos aqui todos na mesma situação. Tem misericórdia dela? E eu me segurando, tentando não deixar essa crise de novo, de pânico e ansiedade tomar conta. E eu olhei para ela e eu falei assim, fique em paz, tem um Deus cuidando de você, acalme o seu coração para você ir para a cirurgia. Meus irmãos, naquele momento que eu precisava ser consolada, eu pude consolar. E aquela mulher parou de chorar, nós ainda ficamos um bom tempo ali, ela cessou. O que ela precisava era de uma palavra, o que ela precisava era de saber que existe um Deus cuidando dela. E ela também estava com câncer em outra parte do corpo, mas ela também estava com muito medo. E aí, então, quando me chamaram para pôr o soro na minha veia, e lá é assim, você fica na sala assim, e na sua frente tem aquele monte de sala de cirurgias. E todo mundo, os enfermeiros naquela correria, limpando, porque 2 médicos iam operar ao mesmo tempo, e para eles é muito normal. Mas para a gente vai dando aquela angústia. E eu comecei a ficar abafada de novo. Aquele sentimento que eu tive nos 15 dias, eu comecei de novo. Eu comecei a sentir um aperto, eu comecei a sentir medo, eu comecei a sentir pânico daquele lugar. E aí eu falei, não, eu sou curada. Eu não tenho pânico, eu não tenho medo, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Foi isso que eu comecei a falar, eu comecei a meditar no Salmo 23, ali dentro daquela sala, e comecei a falar ele comigo mesma, eu preguei para mim mesma. E eu falei, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, não é de ter falta de nada. E eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. Não me livrou da cirurgia, mas eu quero a tua presença naquela sala. Eu não quero entrar lá com pânico e nem com medo. Eu quero ter paz. Irmãos, não demorou nem 10 minutos, me chamaram. Pensa num ambiente de paz, de tranquilidade. Não senti medo, momento algum. E eu ainda brinquei porque o cirurgião plástico ia estar na sala e ele não via ele lá. A minha preocupação, cadê o cirurgião plástico, né? Aí eu falei para o meu médico, mastologista, eu falei, cadê o doutor Ralph? Ele falou assim, não sei não, deve estar chegando por aí. Eu falei, pronto, né? Falei assim, Senhor, eu estou totalmente rendida a Ti. Vai ser feito conforme o céu já escreveu para a minha história. E aí o anestesista veio, aplicou anestesia em mim, só vi na hora que eu acordei de volta, e eu falei, eu estou do lado de cá de novo. Eu voltei, eu não precisei ir daqui dessa terra, eu estou aqui. Então,
Quando eu voltei, eu percebi essa paz que o Senhor me deu na sala de cirurgia. Eu percebi que o salmo fez a diferença na minha vida. Eu percebi que conhecer o Senhor Jesus faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E eu aprendi que eu precisava confiar mais no Senhor, ainda mais. E aí, depois dessa cirurgia, feita a mastectomia, eu precisava esperar uma média de 15 dias, o exame que vem, que é feito, para saber o que seria depois. E eu confiava que eu não precisaria de tratamento nenhum. E eu falei isso, eu creio que eu não vou precisar de tratamento nenhum. Essa era a minha fé. E aí, eu comecei, então, nesse período, a exercitar a gratidão ao Senhor. Sabe, gente, eu fiquei pensando que eu estava impossibilitada de mexer esse braço, então eu precisava ficar só com o braço abaixado. E precisei da ajuda, para tomar um banho, ajuda para tudo, nessa questão aí do braço. E enquanto eu não podia, com esta mão, esfregar o meu cabelo, eu esfregava com a de cá, eu sou destra, é difícil. E eu agradeci o Senhor. Senhor, muito obrigado por todas as vezes que eu tive as duas mãos para lavar os cabelos. E que dia que a gente agradece isso, Senhor? Que dia que a gente agradece a oportunidade de ter as duas mamas? Nós não agradecemos, nós nos esquecemos. Nós fazemos uma oração geral, mas nós só percebemos os detalhes quando nos falta. Nós só vamos agradecer pelo nosso cabelo quando ele nos faltar. Porque não é comum. Não é comum eu ficar agradecendo certas coisas. Então, por isso eu digo, para você que é mulher, agradeça o Senhor, todas as coisas que você tem, todas as coisas, não seja ingrata com o Senhor, tudo que você tem, seja grata, seja grato você, sejam gratos ao Senhor, gratidão move o coração de Deus, e eu comecei a agradecer, Senhor, obrigado por este tempo que eu passei, Senhor, obrigado por esse deserto, eu aprendi tanta coisa, eu não poderia contar, eu não conseguiria contar aqui nesse tempo que eu tenho, meu tempo já está acabando, eu tinha muitas coisas, eu aprendi muitas coisas, mas com o tempo eu vou compartilhando com os irmãos, mas de tudo que eu falei aqui nesta noite, dessa minha experiência, eu quero que você crave algo no seu coração nesta noite, que a palavra de Deus, ela nos blinda, ela nos fortalece, ela nos livra, ela nos ensina a caminhar direito. A palavra de Deus faz com que os nossos pés possam andar de forma com que agrada o coração de Deus. E eu quero que você crave na sua mente, Isaías 53, 4 e 5, onde diz assim, certamente, presta atenção nesta palavra, certamente, não é talvez, não é pode ser, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Pelas feridas que Cristo sofreu na cruz, nós temos acesso, direito, liberdade de chegar e falar, Senhor, eu quero ser curada. Nós podemos dizer isso para o Senhor e Ele cura corpo, Ele cura mente, Ele cura emoções. O Senhor não está limitado a nada. O Senhor continua curando e fazendo, mas nós precisamos tomar posse disso e falar para o inferno ouvir, certamente o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Falar com autoridade, falar acreditando, falar vivendo sobre isso. Nós precisamos crer que pelas suas feridas nós fomos curados. E nos apropriar disso. Eu não sei, sabe, talvez a sua história não vai ser como a minha, a sua trajetória não vai ser como a minha, mas você vai ter uma história com o Senhor se você se render a Ele. Você vai ter testemunhos para contar se você viver por Ele, para a glória dEle. Aquilo que você está vivendo vai ser para que o Senhor faça algo na sua vida e que para que você, assim como eu, se torne um testemunho daquilo que o Senhor pode fazer. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui, eu quero fazer uma oração antes de encerrar. Nós já estamos terminando, mas eu não poderia deixar de orar.
No dia que eu estive aqui ministrando, no dia 16, os irmãos oraram por mim, ungiram a minha cabeça. E a Bíblia diz que se tem alguém enfermo, chame os irmãos e ore. Eles vão orar. Enquanto o Ministério de Louvor está louvando esta noite, para nós encerrarmos, eu quero orar com pessoas aqui que queiram elevar o nível da fé, que queiram vir até o altar do Senhor e entregar a sua enfermidade. Queria chamar o irmão Albino e os outros irmãos, que puderem contribuir com a unção nos enfermos. Nós vamos orar pelos enfermos nesta noite. E assim como eu fui curada, vai sair gente curada daqui esta noite. Seja do corpo, seja da alma, seja das emoções. Eu não sei o que você precisa que Jesus resolva hoje por você. Mas eu sei que Ele está neste lugar. E eu sei que Ele pode fazer por você aquilo que você não pode fazer. Ele pode te ajudar. Ele pode te libertar. Ele pode ser a sua rocha. Ele vai treinar as suas mãos para a guerra. Ele é o seu aliado, a sua força, a sua proteção, o seu libertador, o seu escudo e o seu refúgio. Não deixe de vir, o altar ainda é lugar de cura. Venha ao altar e seja curado nesta noite. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio.
Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Se coloque de pé, vamos orar. Senhor, graças te damos, porque sabemos que o Senhor domina o céu, mas o Senhor também domina a terra, que o Senhor domina sobre as enfermidades, e nós declaramos sobre esta igreja saúde, nós declaramos sobre esta igreja libertação, nós declaramos aqui nesta noite a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada casa. Nós declaramos aqui que a ansiedade bata em retirada. Nós declaramos aqui que doenças batam em retirada. Em nome de Jesus, câncer, você não tem lugar neste corpo. Nós declaramos aqui que a ansiedade não tem mais lugar. Nós declaramos depressão bata em retirada, tristeza, angústia, toda frustração bata em retirada. E nós declaramos em nome de Jesus vida, vida, vida em abundância, vida em abundância. Nós declaramos que é isso que o Senhor tem para a sua igreja, vida em abundância. Nós declaramos vida em teu nome, declaramos cura em teu nome, declaramos que há poder em teu nome, declaramos que o teu nome é sobre todo nome, o seu nome é exaltado, o seu nome é digno, digno, único, santo, 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 majestoso, majestoso é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro como tu, não há outro, e nada é impossível para ti. Nós te adoramos, te entregamos todo o nosso ser, todo o nosso querer. Entregamos a ti os nossos caminhos e queremos viver o sobrenatural do Senhor na terra. Graças te damos, ó Pai, porque sabemos que aqui o Senhor fez nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma Lourdinha, cadê? Tá no jeito? Tá no jeito? Então eu gostaria de convidar aqui. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Só um minutinho, nós já estamos encerrando o nosso culto. Convidar a família da irmã Helena aqui. Elas prepararam uma homenagem para você. E toda a igreja está feliz com a bênção, porque essa é uma vitória não somente da família da irmã Helena, mas também de toda a igreja, porque toda a igreja orou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se essas palmas glorificam ao Senhor, aumente o volume delas, misture com glória a Deus, com aleluia, porque Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória.
Glória a Deus. Glorifique ao Senhor Jesus mais uma vez, meus irmãos. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele continua sendo o mesmo. Amém, irmãos? Trabalhos que se seguem normalmente durante a semana, né? Domingo pela manhã, nossa escola dominical.